Ele jurou nunca mais amar, depois de perder a esposa no parto da filha. Mas quando chega em casa e vê a menina sorrindo nos braços da nova babá, algo dentro dele desperta. Entre o medo e o recomeço, um coração adormecido descobre que o amor verdadeiro pode nascer do cotidiano. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Rafael Mendes ajustou o nó da gravata pela terceira vez naquela manhã, enquanto observava a filha brincar distraída com os próprios pés no tapete da sala. Júlia tinha apenas 4 anos, mas seus olhos carregavam uma seriedade que não combinava com a idade. A menina parecia entender, de alguma forma silenciosa e dolorosa, que faltava algo na casa onde morava. O apartamento em Pinheiros, São Paulo, era amplo e bem decorado, com móveis de bom gosto e quadros nas paredes que combinavam perfeitamente com o estilo moderno da construção. Mas era um lugar frio, Rafael sabia disso. Era um museu onde cada objeto ocupava seu lugar exato, onde nada estava fora da ordem, onde o silêncio reinava como um visitante permanente e indesejado. Ele pegou a pasta de couro marrom que estava sobre o sofá e deu uma última olhada no relógio. A reunião começaria em 1 hora e o trânsito de São Paulo não perdoava atrasos. A babá anterior tinha pedido demissão na semana passada, alegando problemas pessoais, mas Rafael sabia que a verdade era outra. Ela não suportara o ambiente pesado daquela casa, a atmosfera de luto permanente que ele mesmo alimentava sem perceber. Era a 5ª cuidadora em 2 anos. Júlia mal se apegava a alguém quando essa pessoa já estava de partida, deixando mais um vazio na rotina da criança. A avó materna havia se oferecido para ajudar temporariamente, mas Rafael recusara com educação. Dona Marta era uma mulher bondosa, mas sua presença trazia consigo memórias que ele preferia manter trancadas. Ela tinha os mesmos gestos que a filha, as mesmas expressões no rosto, e cada vez que aparecia, Rafael sentia como se o tempo voltasse atrás, arrastando-o de volta para aquele dia no hospital, 4 anos antes, quando tudo havia desmoronado. Não, era melhor assim. Era melhor manter as coisas sob controle, organizadas, previsíveis. A secretária do escritório havia mencionado uma conhecida que estava procurando trabalho como cuidadora. Rafael nem se dera ao trabalho de fazer muitas perguntas. Pediu que agendasse uma entrevista para aquela mesma tarde e pronto. Ele tinha reuniões importantes, contratos para revisar, clientes esperando retorno. O trabalho era seu refúgio há anos. Na advocacia corporativa, ele encontrava o que não conseguia encontrar em casa: propósito, controle, resultados tangíveis. Ali, as coisas faziam sentido. Havia regras, cláusulas, consequências previsíveis. Não havia espaço para o caos das emoções. Ele se abaixou ao lado de Júlia e tocou levemente o cabelo castanho da menina. Ela levantou os olhos grandes e escuros como os da mãe e sorriu timidamente. Rafael sentiu o aperto familiar no peito. Aquela sensação de que estava falhando constantemente, de que por mais que se esforçasse, nunca seria suficiente. Como explicar para uma criança de 4 anos que o pai estava fazendo o melhor que podia, mesmo quando esse melhor parecia tão pouco? Hoje vai vir uma moça conversar com a gente, disse ele, forçando um tom alegre na voz. Ela vai brincar com você, fazer comida gostosa, te levar no parque. Você vai gostar. Júlia apenas assentiu, voltando a atenção para os blocos de montar espalhados pelo chão. Rafael suspirou. Levantou-se e chamou a empregada que vinha algumas horas por dia para cuidar da limpeza. Dona Célia era uma senhora na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado, que conhecia a família desde antes do nascimento de Júlia. Ela concordou em ficar até que ele voltasse para a entrevista. O dia no escritório passou numa sucessão entorpecente de reuniões e ligações. Rafael revisou contratos de fusão, negociou cláusulas com advogados de outras empresas, participou de videoconferências com clientes internacionais. Seu sócio, Daniel,
Comentou durante o almoço que ele parecia cansado. Rafael desviou do assunto com habilidade, como sempre fazia. Ninguém no escritório sabia realmente como eram suas noites, as horas em claro, no home office, trabalhando até de madrugada para não ter que encarar o silêncio da casa, a cama vazia, as fotografias que ele evitava olhar, mas que estavam por toda parte. Quando finalmente chegou em casa às 5 da tarde, já havia escurecido. O inverno paulistano trazia uma garoa fina que tornava as ruas ainda mais cinzentas. Rafael estacionou na garagem do prédio e subiu pelo elevador, sentindo o peso do dia nos ombros. Ao abrir a porta do apartamento, ouviu algo incomum: risadas. Júlia estava rindo. Ele parou no corredor, surpreso, tentando identificar a origem daquele som que parecia ter desaparecido há tanto tempo daquela casa. Na sala, encontrou a filha sentada no chão, ao lado de uma mulher que ele não reconheceu imediatamente. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos lisos, presos num rabo de cavalo simples, vestindo uma calça jeans e uma blusa azul clara. Nada de especial na aparência, nada que chamasse atenção à primeira vista. Mas havia algo no modo como ela interagia com Júlia, uma naturalidade, uma paciência genuína enquanto ajudava a menina a empilhar blocos de madeira. Quando Rafael se aproximou, ela levantou os olhos e sorriu. Era um sorriso discreto, quase tímido, mas que alcançava os olhos. Olhos castanhos, levemente cansados, mas gentis. «Boa tarde», disse ela, levantando-se e estendendo a mão. «Carolina Almeida. A senhora Letícia me enviou. Espero não ter chegado muito cedo. Dona Célia me deixou entrar e disse que não tinha problema eu ir interagindo com a Júlia enquanto esperava». Rafael apertou a mão dela, notando o aperto firme, mas não exagerado. «Sem problemas», respondeu, ainda processando a cena que acabara de presenciar. «Vamos conversar no escritório?» Carolina assentiu e se inclinou para Júlia. «Já volto, tá? Você pode ir terminando aquela torre bem bonita que a gente começou». A menina acenou com a cabeça, os olhos brilhando de um jeito que Rafael não via há muito tempo. No escritório, Rafael indicou uma cadeira e sentou-se atrás da mesa, assumindo automaticamente a postura profissional que usava em entrevistas de emprego. Ele tinha uma lista mental de perguntas, critérios, exigências. Mas antes que pudesse começar o interrogatório padrão, Carolina falou. «Sei que o senhor deve estar cansado de trocar de cuidadora», disse ela com uma franqueza que o pegou de surpresa. «A dona Letícia me contou um pouco da situação. Quero ser sincera desde o início. Eu trabalhava como enfermeira em UTI neonatal até 6 meses atrás. Pedi demissão porque não estava mais conseguindo lidar emocionalmente com o trabalho. Via muita dor, muitas famílias sofrendo, muitos bebês lutando pela vida. Chegou um ponto em que eu levava tudo para casa, não conseguia dormir, não conseguia desligar. Precisava de uma mudança». Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão que o desarvorou. Ele estava acostumado com pessoas que tentavam se vender, que escondiam defeitos, que pintavam quadros perfeitos de si mesmas. Carolina fazia o oposto. Ela colocava suas feridas na mesa desde o primeiro momento. «E por que cuidar de crianças ainda?» perguntou ele, genuinamente curioso. «Não seria mais fácil fazer outra coisa completamente diferente?» Carolina pensou por um momento antes de responder. «Porque eu ainda acredito que posso fazer diferença», disse ela. «Só que agora quero fazer de um jeito mais leve. Quero ver criança brincando, crescendo, aprendendo. Quero estar num ambiente onde a vida está florescendo, não lutando para existir. E quando vi a Júlia ali hoje, brincando sozinha com aqueles blocos, tão quietinha, tão séria para uma criança tão pequena, eu pensei que talvez eu pudesse ajudar». Rafael sentiu algo se mover dentro dele, uma sensação incômoda que não conseguiu identificar. Tinha preparado tantas perguntas técnicas, queria saber sobre experiência, referências, disponibilidade de horários. Mas tudo aquilo parecia secundário diante daquela mulher que falava com uma honestidade crua sobre suas próprias limitações. «A Júlia perdeu a mãe no parto», disse ele de repente, as palavras saindo antes que pudesse pensar melhor.
Desde então, tenho tentado dar conta de tudo sozinho. Trabalho muito, viajo às vezes. Preciso de alguém que possa estar aqui de verdade, não só fisicamente, mas de verdade. Alguém que não vá embora quando perceber que esta casa tem seus fantasmas. Carolina o encarou diretamente. Todo mundo tem fantasmas, Sr. Mendes. Eu também tenho os meus. Não posso prometer que vou resolver os seus ou os da Júlia, mas posso prometer que vou aparecer todo dia. Vou fazer o melhor que posso e vou tratar sua filha com o mesmo cuidado que trataria a minha própria, se eu tivesse uma. Houve um momento de silêncio. Rafael olhou para os papéis sobre a mesa, para o currículo simples que Carolina havia trazido, para as mãos dela que descansavam tranquilas no colo. Não havia nervosismo ali, apenas uma calma serena de quem já tinha passado por coisas difíceis demais para se abalar com uma entrevista de emprego. Pode começar segunda-feira, disse ele finalmente. Horário das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Fins de semana livres, a não ser que eu precise viajar a trabalho e precise que fique com ela. Salário é o que está aqui no anúncio, mas vale transporte e refeição. Alguma dúvida? Carolina sorriu novamente, aquele sorriso discreto. Nenhuma. Segunda-feira, então. Posso me despedir da Júlia? Ele acenou que sim e a acompanhou de volta à sala. Carolina se ajoelhou ao lado da menina e conversou baixinho com ela por alguns minutos, prometendo voltar na segunda para brincarem mais. Júlia, que normalmente era reservada com estranhos, abraçou Carolina espontaneamente. Rafael observou a cena do corredor, sentindo aquele aperto no peito mais uma vez, mas dessa vez acompanhado de algo diferente. Algo que não conseguia nomear, mas que se parecia vagamente com esperança. Nos dias que se seguiram até a segunda-feira, Rafael se pegou pensando mais do que gostaria naquela entrevista. Havia algo em Carolina que o intrigava. Não era só a sinceridade, embora isso fosse raro o suficiente. Era a maneira como ela parecia confortável com suas próprias cicatrizes, como não tentava escondê-las, nem fazer delas um drama. Ela simplesmente as reconhecia e seguia em frente. Rafael invejava isso. Ele passara os últimos anos tentando enterrar tudo o que doía, construindo muralhas cada vez mais altas ao redor de si mesmo. E, no fim, só conseguira criar uma prisão. Quando segunda-feira finalmente chegou, ele estava mais ansioso do que esperava. Acordou mais cedo, preparou café, arrumou a cozinha de um jeito que normalmente não se preocupava. Júlia também parecia diferente, mais animada quando ele mencionou que Carolina viria. A menina até escolheu uma roupa sozinha, algo que raramente fazia. Carolina chegou pontualmente às 8, carregando uma mochila simples e um sorriso caloroso. "Bom dia", disse ela, tirando os sapatos na entrada, como se já soubesse que essa era a regra da casa. Júlia saiu correndo do quarto e abraçou as pernas dela, fazendo Carolina rir. Nossa, que recepção! Rafael passou as próximas 2 horas mostrando a rotina da casa para Carolina, explicando os horários das refeições de Júlia, os programas de televisão que ela gostava, os alimentos que não comia bem. Carolina ouvia atentamente, fazendo perguntas quando necessário, anotando alguns pontos num caderninho pequeno que tirou da mochila. Ela não parecia intimidada pela quantidade de informações, nem pela organização quase militar que Rafael impunha à casa. Quando ele finalmente saiu para o trabalho, já atrasado para a primeira reunião, olhou para trás mais uma vez. Carolina e Júlia estavam na sala, sentadas no tapete, Carolina mostrando algo num livro de histórias. A cena era tão simples, tão ordinária, mas havia algo nela que fez Rafael hesitar na porta. Era como se pela primeira vez em anos a casa tivesse gente de verdade ali dentro, e não apenas 2 pessoas sobrevivendo em espaços separados. O dia no escritório passou devagar. Rafael se pegou olhando o relógio mais vezes do que o normal, imaginando como as coisas estavam em casa. Resistiu ao impulso de ligar, lembrando que precisava confiar. Precisava soltar um pouco o controle que exercia sobre cada aspecto da vida de Júlia. Durante o almoço com Daniel,
Seu sócio comentou novamente sobre sua aparência cansada e Rafael, pela primeira vez, não desviou completamente do assunto. Contratei uma nova cuidadora para a Júlia, disse. Parece promissora. Daniel assentiu com aprovação, mencionando que era sobre tempo Rafael aceitar mais ajuda. Quando voltou para casa às 7 da noite, mais tarde do que o combinado, encontrou uma cena que o fez parar no hall de entrada. A casa cheirava a comida caseira, algo que não acontecia há muito tempo. Não era o cheiro dos pratos sofisticados que às vezes encomendava de restaurantes, mas algo mais simples, mais reconfortante. Bolo, talvez, e havia música tocando baixinho, uma música infantil que ele não reconhecia. Na cozinha, Carolina estava limpando a bancada enquanto Júlia, sentada no banquinho alto, terminava de comer uma fatia de bolo de cenoura. A menina tinha chocolate nos cantos da boca e sorria de um jeito que Rafael não via desde que ela era bebê. Ao vê-lo, Carolina desligou a música. Desculpe o atraso, ela disse. A Júlia quis me ajudar a fazer o bolo e acabou demorando mais do que eu planejava. Sobrou bastante, se o senhor quiser um pedaço. Rafael aceitou, mais por educação do que por fome, mas quando provou percebeu que estava realmente gostoso. Era um bolo simples, sem grandes pretensões, mas feito com cuidado. Está muito bom, disse ele sinceramente. Obrigado. Carolina apenas sorriu e voltou a limpar. Rafael observou como ela se movia pela cozinha com uma eficiência tranquila, como conhecesse aquele espaço há anos e não apenas algumas horas. Júlia tagarelava sobre tudo o que haviam feito durante o dia. Desenharam, leram histórias, brincaram de massinha, foram até a pracinha do condomínio. A menina falava mais naquele momento do que havia falado em semanas inteiras antes. Naquela noite, depois que Carolina foi embora e Júlia finalmente dormiu, Rafael ficou sozinho na sala, comendo mais uma fatia daquele bolo e pensando. Havia algo mudando na casa, ele podia sentir. Era sutil, quase imperceptível, como uma brisa leve que começa a dissipar uma névoa densa. Ele não sabia se estava pronto para essa mudança, se queria que aquelas muralhas que havia construído começassem a rachar. Mas quando pensou no sorriso de Júlia, na leveza que a menina demonstrara durante o jantar, percebeu que talvez não fosse sobre o que ele queria, mas sobre o que a filha precisava. As semanas que se seguiram estabeleceram uma rotina nova. Carolina chegava sempre pontual, com sua mochila simples e seu sorriso discreto. Ela transformou pequenos momentos do dia em aventuras para Júlia. O café da manhã virou uma expedição onde a menina ajudava a preparar panquecas. A hora do banho ganhou músicas e brincadeiras com espuma. A leitura antes de dormir tornou-se um ritual onde Carolina fazia vozes diferentes para cada personagem, arrancando risadas e pedidos de mais uma história, só mais uma. Rafael observava essas mudanças de longe, ainda mantendo sua distância emocional, ainda refugiando-se no trabalho. Mas era impossível não notar. A casa estava diferente. Havia risadas ecoando pelos corredores. Havia desenhos de Júlia grudados na geladeira com ímãs coloridos. Havia plantas novas na janela da cozinha, pequenos vasos que Carolina trouxera, dizendo que deixariam o ambiente mais alegre. Havia vida voltando para aquele espaço que Rafael tinha transformado num mausoléu de memórias. Ele começou a chegar em casa mais cedo, embora dissesse para si mesmo que era só para garantir que tudo estava funcionando bem, que Carolina estava fazendo o trabalho corretamente. Mas a verdade era que ele queria estar ali. Queria ver Júlia feliz. Queria sentir o cheiro de comida caseira. Queria ouvir aquelas risadas que pareciam curar algo dentro dele que nem sabia estar quebrado. Uma tarde de sexta-feira, Rafael chegou em casa às 5:30 e encontrou Carolina e Júlia no chão da sala, cercadas de lápis de cor e papéis. Estavam desenhando uma casa, uma família de palitinhos, que, segundo Júlia explicou animadamente, era elas duas e o papai. Rafael se sentou no sofá, observando. Carolina olhou para ele por um momento e seus olhares se cruzaram.
Havia algo naqueles olhos castanhos, uma compreensão silenciosa que o desconcertou. Era como se ela enxergasse através das máscaras que ele usava, como se percebesse toda a dor que ele tentava esconder. "Quer desenhar com a gente?" perguntou Carolina, oferecendo um lápis de cor. Júlia bateu palmas entusiasmada com a ideia. Rafael hesitou. Fazia anos que não se sentava no chão para brincar, anos que não se permitia esse tipo de simplicidade. Mas algo na expectativa do olhar de Júlia, na naturalidade do convite de Carolina, o fez ceder. Ele desceu do sofá, afrouxou a gravata e se sentou com elas no tapete. Era estranho, desconfortável até, mas também havia algo libertador em simplesmente estar ali, colorindo dentro das linhas de um desenho infantil, ouvindo Júlia rir quando ele pintava o sol de roxo de propósito. Carolina desenhava ao lado deles em silêncio, mas sua presença era como uma âncora, mantendo aquele momento no lugar, permitindo que existisse sem peso, sem cobranças. Quando Carolina se despediu naquela noite, já escuro lá fora, Rafael a acompanhou até a porta. "Obrigado", disse ele, e pela primeira vez não estava se referindo apenas ao trabalho dela. "Obrigado de verdade", Carolina sorriu. "É um prazer estar aqui, Sr. Mendes. A Júlia é uma menina especial." E então, com uma leveza que parecia desmentir o peso das palavras, ela acrescentou: "E o senhor é um pai melhor do que acha que é." Antes que Rafael pudesse responder, ela já tinha saído, deixando-o sozinho no corredor com aquelas palavras ecoando na cabeça. Naquela noite, depois de colocar Júlia para dormir, ele se sentou no escritório e, pela primeira vez em anos, não abriu o laptop para trabalhar. Ficou apenas ali no silêncio pensando em como a casa estava diferente, pensando em como ele mesmo estava diferente. Pensando em Carolina e na maneira como ela havia chegado tão silenciosamente e mudado tanto em tão pouco tempo. Ele se levantou e foi até o quarto, abrindo a gaveta onde guardava as fotografias que não tinha coragem de olhar. Lá estava ela, sua esposa, Mariana, sorrindo numa foto de casamento. Cabelos castanhos claros, olhos verdes, um sorriso largo que iluminava o rosto. Rafael tocou a foto com cuidado, sentindo a culpa familiar apertar seu peito. Por anos, ele havia carregado essa culpa como um fardo permanente. Culpa por estar vivo enquanto ela não estava. Culpa por seguir em frente com a vida. Culpa por cada momento que passava sem pensar nela. Mas naquela noite, olhando para aquela foto, ele sentiu algo diferente. Não era esquecimento, não era traição. Era uma aceitação dolorosa, mas necessária de que a vida continuava, de que Júlia precisava de um pai presente, de que ele mesmo merecia mais do que apenas sobreviver. E Carolina, sem saber, sem tentar, estava mostrando para ele que era possível. Que era possível cuidar das feridas lentamente, que era possível deixar a luz entrar de novo. Ele guardou a foto de volta na gaveta, mas dessa vez não trancou. Deixou ali acessível porque estava começando a entender que honrar a memória de alguém não significava se prender para sempre ao passado. Significava carregar aquele amor consigo enquanto seguia em frente, enquanto construía novos momentos, novos sorrisos, nova vida. Na segunda-feira seguinte, quando Carolina chegou, Rafael a cumprimentou com um sorriso mais genuíno. Ela notou, ele percebeu pelo brilho curioso nos olhos dela, mas não comentou nada. Apenas retribuiu o sorriso e foi para a sala onde Júlia já a esperava com um livro de histórias na mão. E Rafael, ao invés de sair correndo para o escritório como sempre fazia, ficou mais alguns minutos, observando as duas juntas, permitindo-se absorver aquela cena de normalidade doméstica que por tanto tempo evitara. Algo estava mudando. Lento, gradual, mas inegável. E pela primeira vez em 4 anos, Rafael não tinha medo dessa mudança. Tinha curiosidade. Tinha até, embora não admitisse nem para si mesmo ainda, uma pontinha de esperança de que talvez a vida pudesse ser mais do que apenas uma sequência de dias a serem sobrevividos.
Os meses foram passando e a presença de Carolina na casa foi se tornando cada vez mais natural, como se ela sempre tivesse estado ali. Rafael percebeu que havia começado a ajustar sua rotina de trabalho, recusando reuniões que se estendiam para além das 6 da tarde, evitando viagens desnecessárias. Ele dizia para si mesmo que era por Júlia, para estar mais presente na vida da filha, mas no fundo sabia que havia outra razão. Havia algo naquelas tardes em casa, naqueles momentos simples compartilhados, que o atraía de um jeito que ele não conseguia explicar completamente. Carolina tinha um jeito próprio de lidar com as coisas. Ela não era invasiva, não tentava mudar tudo de uma vez, mas aos poucos ia deixando suas marcas sutis. Um dia, Rafael chegou e encontrou a sala reorganizada, de um jeito diferente, com mais espaço para Júlia brincar. Outro dia, percebeu que havia almofadas novas no sofá, cores mais quentes que contrastavam com o cinza neutro que ele havia escolhido anos atrás. Ela nunca pedia permissão para essas pequenas mudanças, mas também nunca fazia nada que parecesse ultrapassar limites. Era como se tivesse um senso intuitivo do que era apropriado, do que era bem-vindo. Eles começaram a desenvolver uma rotina própria. Rafael voltava do trabalho, tirava o paletó, afrouxava a gravata e se juntava a elas para o jantar. Carolina sempre preparava comida simples, mas saborosa, pratos caseiros que lembravam a infância que Rafael tinha quase esquecido. Estrogonofe, arroz com feijão, frango assado com batatas, bolo de chocolate para a sobremesa. Nada sofisticado, mas feito com cuidado, com atenção aos detalhes. Ela descobrira que Júlia gostava de cenoura ralada na salada, mas detestava brócolis. Que Rafael preferia café forte pela manhã, mas chá à noite. Que ambos adoravam pão de queijo recém-saído do forno. As conversas durante o jantar eram leves no começo. Carolina perguntava sobre o dia de Rafael no escritório e ele, por educação, compartilhava algumas histórias. Ela ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes que mostravam que estava realmente interessada. Aos poucos, Rafael se pegou contando mais do que o estritamente necessário. Falava sobre casos difíceis, sobre clientes complicados, sobre a pressão constante de ter que estar sempre certo, sempre no controle. E Carolina ouvia sem julgar, sem oferecer conselhos não solicitados, apenas estando ali, presente. Uma noite, depois que Júlia foi dormir, Rafael estava na cozinha preparando um café quando Carolina voltou da sala onde tinha terminado de organizar os brinquedos. Ela hesitou na porta, como se não tivesse certeza se devia ficar ou ir embora. Rafael, num impulso que o surpreendeu, ofereceu uma xícara de café. Ela aceitou, sentando-se em um dos bancos junto à bancada da cozinha, enquanto ele preparava 2 xícaras. Como era ser enfermeira? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Quer dizer, antes de você sair. Como você aguentava? Carolina segurou a xícara quente entre as mãos, os olhos fixos no líquido escuro. Era difícil, admitiu. Todo dia você via milagres e tragédias acontecendo lado a lado. Bebês que nasciam prematuros, tão pequenos que cabiam na palma da mão, lutando para respirar, para viver. E você fazia tudo que podia, mas nem sempre era suficiente. Às vezes as famílias agradeciam, às vezes te culpavam. E você levava tudo isso para casa, no coração, e não conseguia deixar para trás. Por que você escolheu essa área? Quis saber Rafael. Porque eu queria salvar as pessoas, respondeu ela com um sorriso triste. Eu sempre fui aquela pessoa que quer consertar as coisas, ajudar, fazer diferença. Na faculdade de enfermagem, a UTI neonatal parecia o lugar onde eu podia fazer mais impacto. Onde cada dia importava, cada decisão era crucial. Mas esqueci de cuidar de mim mesma no processo. Esqueci que não dá para salvar todo mundo e que tentar fazer isso te destrói aos poucos. Rafael entendeu mais do que ela imaginava. Ele também passara anos tentando consertar algo que não tinha conserto, tentando compensar uma perda que era irreparável, trabalhando até a exaustão,
Como se cada caso vencido, cada contrato fechado, pudesse, de alguma forma, preencher o vazio que a ausência de Mariana havia deixado. Eu também passei muito tempo tentando consertar o que estava quebrado, disse ele baixinho. Achei que se eu trabalhasse o suficiente, se me mantivesse ocupado o suficiente, não precisaria lidar com o resto. Mas a verdade é que você não conserta essas coisas. Você só aprende a viver com elas. Carolina o olhou com aquela compreensão silenciosa que ele estava começando a reconhecer. É verdade, concordou ela. E às vezes, aprender a viver com as coisas quebradas é mais corajoso do que tentar consertá-las. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável que não exigia preenchimento. Rafael percebeu que aquilo era raro para ele. Aquela capacidade de estar quieto ao lado de alguém sem sentir pressão para dizer algo inteligente ou manter uma conversa. Com Carolina, o silêncio era apenas silêncio, não um vazio a ser preenchido. A Júlia te adora, disse ele finalmente. Eu nunca vi ela se apegar a alguém tão rápido. Ela é uma menina especial, respondeu Carolina com um sorriso genuíno. Sensível, inteligente, carinhosa. Só precisava de um pouco mais de atenção, de presença. Crianças são assim. Elas não precisam de coisas perfeitas, só precisam de gente que esteja realmente ali com elas. Rafael pensou nisso depois que Carolina foi embora naquela noite. Ele tinha tentado dar tudo para Júlia em termos materiais. A melhor escola, o melhor apartamento, os melhores brinquedos, mas tinha falhado em dar o mais básico. Sua presença verdadeira, sua atenção completa, seu coração aberto. E Carolina, com sua simplicidade, com seus bolos de cenoura e suas tardes no parque, estava dando exatamente isso para a menina. Os dias foram se transformando em semanas, as semanas em meses. O relacionamento entre Rafael e Carolina foi evoluindo de uma maneira tão gradual que nenhum dos dois percebeu quando exatamente deixou de ser apenas profissional. Começou com olhares que duravam um segundo a mais, com sorrisos trocados por cima da cabeça de Júlia, com conversas que se estendiam depois que a menina dormia. Rafael começou a reparar em coisas pequenas, como o jeito que Carolina prendia o cabelo quando estava cozinhando, como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada em alguma coisa, como seus olhos brilhavam quando Júlia fazia algo engraçado. Ele tentou ignorar esses pensamentos no início. Dizia para si mesmo que era apenas gratidão, apreciação por alguém que estava cuidando bem da filha. Mas havia momentos em que a verdade era inegável. Como naquela tarde de sábado, em que ele estava no escritório revisando contratos e ouviu risadas vindas da sala. Foi até lá e encontrou Carolina e Júlia dançando descalças ao som de uma música infantil. Os dois girando pelo espaço com uma alegria pura e descomplicada. Carolina o viu parado na porta e estendeu a mão, convidando-o para se juntar. Rafael hesitou apenas um segundo antes de aceitar. E quando suas mãos se tocaram, quando ele se viu girando desajeitadamente pela sala, com Júlia rindo aos seus pés e Carolina sorrindo ao seu lado, algo dentro dele se soltou. Algo que estava amarrado há tanto tempo que ele já nem lembrava como era estar livre. A consciência desses sentimentos trouxe confusão. Rafael se pegou pensando em Carolina em momentos inapropriados, durante reuniões importantes, no meio de ligações com clientes. Começou a se arrumar mais cuidadosamente pela manhã, escolhendo gravatas que ela havia elogiado casualmente, usando o perfume que uma vez ela comentou que cheirava bem. Eram pequenos gestos, tolos até, mas que revelavam uma verdade que ele não estava pronto para admitir. Uma tarde, Rafael chegou em casa mais cedo e encontrou Carolina sozinha na cozinha. Júlia estava tirando uma soneca. Carolina estava fazendo biscoitos, as mãos cobertas de farinha, uma faixa no cabelo para mantê-lo fora do rosto. Havia algo tão doméstico, tão familiar naquela cena, que Rafael sentiu seu coração acelerar. Ele se aproximou, pegou um biscoito ainda quente da assadeira e Carolina deu um tapa de brincadeira na mão dele.
Espera esfriar, disse ela rindo. Você vai queimar a boca. Rafael deu a mordida mesmo assim, fazendo cara de dor quando o biscoito quente tocou sua língua. Carolina balançou a cabeça, rindo, e pegou um copo de água para ele. Te avisei, disse com aquele tom maternal que ela usava com Júlia. Vocês dois são iguais, nenhum tem paciência. Tem razão, concordou Rafael, e de repente eles estavam muito pertos. Ele podia sentir o cheiro de baunilha e canela que vinha dela, misturado com o aroma dos biscoitos. Carolina ficou quieta, os olhos encontrando os dele, e por um momento o mundo pareceu parar. Rafael sentiu o impulso de se inclinar, de fechar aquela pequena distância entre eles, mas então ouviram Júlia chamando do quarto e o momento se desfez. Carolina se afastou rapidamente, voltando sua atenção para os biscoitos, e Rafael foi ver o que a filha precisava, o coração ainda batendo rápido demais. Depois daquele dia, houve uma tensão nova no ar. Nada desconfortável, mas uma consciência mútua de algo não dito, algo que pairava entre eles como uma pergunta sem resposta. Rafael notou que Carolina tinha começado a evitar ficar a sós com ele, sempre encontrando uma desculpa para ir embora quando Júlia dormia, sempre mantendo uma distância física segura. Ele entendeu e respeitou, embora sentisse falta daquelas conversas tardias na cozinha, daqueles momentos de conexão genuína. O aniversário de Júlia estava se aproximando. A menina faria 5 anos em novembro, e pela primeira vez desde o nascimento dela, Rafael pensou em fazer uma festa de verdade. Normalmente, ele apenas comprava um bolo e alguns presentes, convidava a avó materna e passava um dia tranquilo em casa. Mas Júlia tinha amiguinhas da escola agora, tinha uma vida social que ele nem sempre acompanhava. Ela merecia uma celebração adequada. Quando mencionou a ideia para Carolina, os olhos dela brilharam de entusiasmo. Eu adoro festas de aniversário, disse ela. Posso ajudar a organizar tudo, se você quiser. Podemos fazer aqui mesmo, decorar a sala, fazer brincadeiras, preparar comida. Vai ser especial. Rafael concordou, agradecido por ter alguém que realmente se importava, que queria fazer aquilo ser memorável. Carolina assumiu a organização com uma energia que ele não via nela havia tempos. Ela fez listas, pesquisou decorações, conversou com Júlia sobre o tema que a menina queria. Princesas, decidiu Júlia, com castelos e muito rosa e roxo. Carolina mergulhou de cabeça no projeto, trazendo catálogos para mostrar para Rafael, pedindo opiniões sobre detalhes que para ele pareciam insignificantes, mas que ela tratava com seriedade. Na semana da festa, a casa virou um centro de operações. Carolina passava os dias preparando coisas, fazendo decorações artesanais, testando receitas de doces. Rafael contribuía financeiramente, comprando tudo que ela pedia, mas era Carolina quem dava vida ao evento. Ela transformou a sala num reino encantado, com balões rosa e roxo, faixas douradas, uma mesa de doces que parecia ter saído de um conto de fadas. Júlia estava nas nuvens, pulando de empolgação toda vez que via um novo detalhe surgir. No dia da festa, a casa estava cheia de crianças rindo, correndo, brincando. Carolina tinha organizado jogos, uma caça ao tesouro, atividades de pintura. Ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo, garantindo que cada criança estivesse se divertindo, que ninguém ficasse de fora. Rafael observava admirado, percebendo como ela tinha um dom natural para aquilo, como conseguia fazer cada criança se sentir especial. Júlia estava radiante, rodeada de amiguinhas, usando a coroa de princesa que Carolina havia feito para ela. Foi durante a festa que ele apareceu. Um homem alto, de uns 35 anos, cabelos castanhos escuros e sorriso fácil. Rafael o viu entrar e abraçar Carolina com uma familiaridade que fez algo desagradável se contorcer em seu estômago. Carolina pareceu surpresa, mas feliz de vê-lo, apresentando-o como Rodrigo, um amigo dos tempos de hospital.
Rodrigo era médico, ainda trabalhava na mesma UTI neonatal onde Carolina tinha sido enfermeira. Vi que você estava aqui pelo seu perfil nas redes sociais, disse Rodrigo para Carolina, ainda segurando o braço dela de um jeito que Rafael não gostou nem um pouco. Pensei em passar para dar um oi, ver como você está. Faz tanto tempo que não nos vemos. Carolina o apresentou para Rafael e Júlia, explicando que Rodrigo havia sido um dos médicos com quem mais trabalhava de perto no hospital. Rafael apertou a mão dele com mais força do que o necessário, sentindo uma onda de ciúme que não tinha o direito de sentir. Ele observou os dois conversarem, notando como Carolina sorria de um jeito diferente com Rodrigo, como havia uma história compartilhada entre eles que ele não fazia parte. Rodrigo era interessante, engraçado, fazia Carolina rir com histórias do hospital, com memórias de plantões loucos e pacientes memoráveis. Rafael se afastou, ajudando as crianças com os jogos, mas mantendo um olho em Carolina e Rodrigo. Eles continuaram conversando por quase 1 hora, até que finalmente Rodrigo se despediu, dizendo que tinha plantão mais tarde. Antes de ir, ele abraçou Carolina novamente e disse algo baixinho no ouvido dela que Rafael não conseguiu ouvir. Carolina assentiu, corando levemente, e então Rodrigo foi embora. Pelo resto da festa, Rafael esteve de mau humor. Ele tentou disfarçar, tentou focar em Júlia e na celebração, mas não conseguia parar de pensar em Rodrigo, na maneira como ele olhava para Carolina, na intimidade que claramente existia entre eles. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados foram embora, a casa estava uma bagunça de papel picado, balões murchos e pratos sujos. Carolina começou a limpar, mas Rafael disse que ela podia ir, que ele cuidaria do resto. "Tem certeza?" perguntou ela, parecendo cansada, mas satisfeita. "Foi um dia longo." "Tenho", respondeu Rafael mais secamente do que pretendia. "Obrigado por tudo. Foi perfeito." Carolina notou o tom dele, a tensão que ele não conseguia esconder completamente. "Está tudo bem?" perguntou ela suavemente. "Você parece chateado com alguma coisa." "Estou só cansado", mentiu Rafael. Foi um dia cheio. Ela o estudou por um momento, aqueles olhos castanhos vendo mais do que ele queria mostrar, mas não insistiu. "Tudo bem, a Júlia se divertiu muito, foi isso que importa." "Boa noite, Sr. Mendes." Depois que ela foi embora, Rafael ficou sozinho na sala meio destruída, cercado pelos restos da festa. Júlia já estava dormindo no quarto, exausta, mas feliz. Ele deveria estar feliz também. A filha tinha tido o aniversário que merecia, um dia especial que ela lembraria para sempre. Mas tudo que Rafael conseguia pensar era em Rodrigo, em como ele tinha aparecido tão à vontade, em como Carolina tinha sorrido para ele, em como havia uma conexão entre eles que ele não podia competir. Foi então que Rafael percebeu a verdade que tinha estado evitando há meses. Ele não estava apenas grato a Carolina, não estava apenas apreciando o trabalho dela. Ele tinha desenvolvido sentimentos por ela. Sentimentos profundos, complicados, que iam muito além da atração física ou da gratidão. Ele se importava com ela de um jeito que não se importava com ninguém desde Mariana. E a ideia de que ela pudesse ter algo com outro homem, que ela pudesse olhar para alguém como Rodrigo da mesma forma que talvez olhasse para ele, era insuportável. Mas ele não tinha direito a esses sentimentos. Carolina era a funcionária dele, estava ali para cuidar de Júlia, não para lidar com os sentimentos confusos de um viúvo que mal sabia o que estava sentindo. Além disso, ela tinha sua própria vida, seu próprio passado, suas próprias conexões. Ele não podia simplesmente supor que havia algo entre eles só porque compartilhavam jantares e conversas tardias. Talvez para ela fosse apenas trabalho, apenas amizade. Talvez ele estivesse projetando seus próprios desejos numa situação que era muito mais simples do que seu coração queria acreditar. Nos dias seguintes, Rafael ficou distante. Ele voltou a trabalhar até mais tarde, evitando chegar em casa enquanto Carolina ainda estava lá. Quando se encontravam, ele era educado, mas frio, mantendo conversas curtas e estritamente profissionais. Carolina notou a mudança.
Ele viu a confusão e a mágoa nos olhos dela, mas não sabia como explicar. Como dizer que estava com ciúmes sem admitir seus sentimentos? Como justificar seu comportamento sem expor sua vulnerabilidade? Uma noite, ele chegou em casa e encontrou Carolina esperando por ele na sala. Júlia já estava dormindo. Ela estava sentada no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, uma expressão séria no rosto. "Precisamos conversar", disse ela quando Rafael entrou. Ele soube que não poderia evitar mais. Sentou-se numa poltrona, mantendo distância, esperando. Carolina respirou fundo antes de falar. "Eu fiz alguma coisa errada?", perguntou ela diretamente. "Você está diferente desde a festa da Júlia. Se eu ultrapassei algum limite, se fiz algo que te deixou desconfortável, preciso saber. Não posso trabalhar assim com essa tensão no ar. Você não fez nada errado", disse Rafael, mas as palavras saíram tensas. Foi uma festa maravilhosa. A Júlia a adorou. "Então por que você está me evitando?", insistiu Carolina. "Por que de repente você mal consegue olhar para mim?" Rafael ficou em silêncio, lutando com as palavras que não conseguiam sair. Como explicar o que ele mesmo mal entendia? Como colocar em palavras a confusão de sentimentos que o dominavam? "Foi o Rodrigo, não foi?", disse Carolina suavemente, e Rafael sentiu seu coração parar. "Você ficou chateado porque ele apareceu na festa. Ele é seu amigo", disse Rafael defensivamente. "Você tem direito de ter amigos." "Tem razão", concordou Carolina. "Eu tenho, mas percebi como você olhou para nós, como ficou tenso depois que ele chegou. E preciso que você entenda uma coisa, Sr. Mendes. Rodrigo é um amigo querido, alguém com quem trabalhei durante anos e que respeito muito. Mas é só isso, um amigo. Ele está noivo, vai casar daqui a 3 meses. Ele apareceu na festa para me entregar o convite pessoalmente, porque sabe o quanto aquele lugar significou para mim e queria que eu estivesse no casamento dele." Rafael sentiu o alívio inundar seu corpo, seguido imediatamente pela vergonha. Ele tinha saltado para conclusões, tinha deixado o ciúme controlá-lo, sem nem sequer ter fatos. "Eu sinto muito", disse ele baixinho. "Eu não tinha o direito de ficar chateado. Você tem razão. Suas amizades não são da minha conta." Carolina se levantou e caminhou até ficar em frente a ele. "Não é sobre direitos, Rafael. É sobre honestidade." Ela o tinha chamado pelo primeiro nome pela primeira vez, e isso fez algo se mexer dentro dele. "Se há algo acontecendo aqui além de uma relação de trabalho, precisamos falar sobre isso. Porque eu não posso continuar fingindo que não sinto a mudança no ar toda vez que estamos no mesmo ambiente. Não posso continuar fingindo que aqueles momentos na cozinha, aquelas conversas não significaram nada." Rafael olhou para ela, vendo a vulnerabilidade exposta ali, a coragem que ela estava demonstrando ao colocar seus próprios sentimentos na mesa. E percebeu que ele também precisava ser corajoso. "Eu não sei o que estou sentindo", admitiu ele. "Só sei que nos últimos meses você transformou esta casa. Transformou a vida da Júlia. E transformou a minha também, de um jeito que eu não estava preparado para lidar. Quando vi aquele homem com você, quando vi você rir com ele, senti algo que não sentia há anos. Senti ciúmes. Senti medo de perdê-la. E isso me assustou, porque não achei que fosse capaz de sentir assim de novo." Carolina ficou em silêncio, processando suas palavras. Então, finalmente disse: "Eu também não sei o que estou sentindo completamente. Mas sei que esta casa virou mais do que apenas um trabalho para mim. A Júlia virou mais do que apenas uma criança que cuido. E você virou mais do que apenas meu patrão. Não sei o que isso significa, não sei onde isso pode ir. Só sei que é real e que fingir que não existe está me fazendo mal." Eles ficaram ali, olhando um para o outro, o peso de suas confissões preenchendo o espaço entre eles. Rafael se levantou, fechando a distância, ficando perto o suficiente para sentir o calor que emanava dela. "Eu não quero que você vá embora", disse ele. "Não quero perder você. Mas também não sei se estou pronto para isso, para o que quer que seja isso. Então vamos devagar", sugeriu Carolina. "Não precisamos ter todas as respostas agora. Só precisamos ser honestos um com o outro e cuidadosos."
A Júlia tem que vir em primeiro lugar sempre. Ela não pode ser machucada por causa das nossas confusões. Concordo, disse Rafael. A Júlia é a prioridade. Carolina sorriu então, aquele sorriso pequeno, mas genuíno que ele tinha aprendido a reconhecer. E então, surpreendendo ambos, ela se inclinou e beijou levemente o rosto dele, perto da boca, mas não bem na boca. Um gesto que era ao mesmo tempo promessa e questão. Boa noite, Rafael, sussurrou ela, e então foi embora, deixando-o sozinho com o coração batendo acelerado e a certeza de que nada seria mais como antes. Depois daquela conversa, tudo mudou novamente, mas de uma forma diferente. Havia uma consciência mútua agora, um reconhecimento aberto de que existia algo além do profissional entre eles. Rafael começou a permitir que aquele sentimento crescesse lentamente, cuidadosamente, como uma planta frágil que precisa de luz, mas também de proteção contra ventos muito fortes. Carolina fazia o mesmo, cada um respeitando o ritmo do outro, testando os limites dessa nova dinâmica. As semanas que se seguiram foram de uma doçura hesitante. Pequenos toques que duravam um segundo a mais do que o necessário quando passavam sal na mesa do jantar. Olhares que se encontravam e se sustentavam, comunicando coisas que as palavras ainda não estavam prontas para dizer. Rafael começou a buscar desculpas para ficar perto de Carolina, oferecendo ajuda na cozinha mesmo sem ter jeito para cozinhar, sentando-se na sala para trabalhar, quando antes ficava isolado no escritório, só para estar no mesmo ambiente que ela. Uma tarde de sábado, quando Carolina não precisava trabalhar, mas tinha aparecido mesmo assim, dizendo que Júlia tinha pedido para ela vir ver o novo quebra-cabeça que ganhara. Os três foram juntos ao parque. Foi um passeio simples, comum, mas que para Rafael significou muito mais. Eles caminharam lado a lado, enquanto Júlia corria à frente, parando para olhar cada árvore, cada passarinho, cada cachorro que passava. As mãos de Rafael e Carolina se tocaram acidentalmente algumas vezes, e na quinta ou sexta vez, ele entrelaçou os dedos nos dela sem pensar. Carolina olhou para ele surpresa, mas não puxou a mão. Apenas sorriu e apertou de volta, e continuaram andando assim, de mãos dadas como um casal qualquer, num sábado qualquer, com uma criança correndo à frente deles. Júlia eventualmente percebeu e voltou correndo. Vocês estão namorando? Perguntou ela com a franqueza devastadora das crianças. Como o papai faz com a mamãe nas fotos? Rafael ficou paralisado. Ninguém havia falado de Mariana em meses, e ouvir Júlia mencioná-la tão casualmente o pegou desprevenido. Carolina apertou sua mão, um gesto de apoio silencioso, mas não respondeu pela filha dele. Era uma pergunta para Rafael responder. Ele se abaixou na altura de Júlia, escolhendo as palavras com cuidado. E mamãe sempre vai ser importante para a gente, meu amor. Mas às vezes as pessoas encontram outras pessoas especiais na vida também. E a Carol é muito especial para nós, não é? Júlia pensou por um momento, aquela seriedade de sempre no rostinho pequeno. Eu gosto muito da Carol, disse ela finalmente. E acho que a mamãe ia gostar dela também, se estivesse aqui. Rafael sentiu as lágrimas ameaçando aparecer, mas as segurou. Abraçou a filha apertado, sentindo o coração doer e se curar ao mesmo tempo. Carolina se ajoelhou ao lado deles e envolveu os dois num abraço. E ali, no meio do parque, os três ficaram grudados, formando uma unidade frágil, mas real. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, Rafael e Carolina ficaram na varanda do apartamento, olhando a cidade iluminada lá embaixo. Rafael abriu uma garrafa de vinho e serviu 2 taças. Eles brindaram sem dizer porquê, apenas deixando que o momento falasse por si. O vinho era bom, tinto e encorpado, e foram tomando devagar enquanto conversavam sobre tudo e nada. Eu tenho medo, admitiu Rafael depois de um longo silêncio. Medo de estragar isso, medo de não ser o suficiente. Medo de que você perceba que merece alguém melhor, alguém menos complicado, alguém sem toda essa bagagem. Carolina pegou a mão dele. Todo mundo tem bagagem, Rafael. Eu também tenho a minha. Eu também tenho medo.
Medo de que você ainda esteja tão preso ao passado que não consiga realmente se abrir para o presente. Medo de que eu seja só uma distração temporária, alguém para preencher um vazio, mas não para realmente fazer parte da sua vida. Mas apesar de todo esse medo, eu quero tentar. Porque o que sinto quando estou com você e com a Júlia é mais forte que qualquer medo. Eles se beijaram então, pela primeira vez de verdade. Foi um beijo lento, cauteloso, cheio de perguntas e promessas não faladas. Rafael sentiu como se algo dentro dele se destrancasse finalmente, uma porta que tinha estado fechada há tanto tempo que ele esquecera que existia. As mãos de Carolina eram suaves no rosto dele, e ele a puxou para mais perto, aprofundando o beijo, deixando que a necessidade e o desejo que tinha estado reprimindo por meses finalmente viessem à tona. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Carolina encostou a testa na dele, os olhos fechados. "Precisamos ter cuidado", sussurrou ela. "Precisamos ir devagar por causa da Júlia. Não posso me envolver completamente se não tivermos certeza de que é isso que você realmente quer." "Eu quero", disse Rafael com uma certeza que o surpreendeu. "Eu quero você. Quero isso. Quero a gente." Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, uma parte dele começou a entrar em pânico. Era tudo muito rápido, muito intenso. Ele tinha passado anos construindo muralhas ao redor do coração. E agora, Carolina estava derrubando todas elas com uma facilidade que o assustava. O que aconteceria se ele se entregasse completamente e perdesse de novo? O que aconteceria se ele permitisse que Júlia se apegasse ainda mais a Carolina e depois tudo desse errado? Como proteger a filha, como proteger a si mesmo de uma potencial perda que parecia ecoar tão dolorosamente a primeira? Nos dias seguintes, Rafael começou a recuar. Não de forma consciente ou intencional, mas instintivamente, como um animal ferido que volta para sua toca. Ele voltou a trabalhar até mais tarde. Começou a aceitar viagens de negócios que antes recusava. Encontrou desculpas para não estar em casa quando sabia que Carolina estaria lá. Quando estavam juntos, ele era cordial, mas distante, criando uma parede invisível que Carolina sentia, mas não entendia. Ela tentou conversar algumas vezes, perguntando se tinha feito algo errado, se ele estava tendo dúvidas. Rafael negava. Dizia que estava apenas ocupado com trabalho, que tinha muito em mente. Mas ambos sabiam que era mentira. A verdade era que Rafael estava com medo. Medo de se entregar e perder tudo novamente. Medo de que felicidade fosse sempre temporária, sempre seguida por dor. Medo de que se permitisse amar Carolina completamente, o universo encontraria uma forma de arrancá-la dele também. Uma noite, Carolina o confrontou. Era tarde. Júlia já dormia há horas, e Rafael estava no escritório fingindo trabalhar, quando na verdade só estava olhando para a tela do computador sem ver nada. Carolina entrou sem bater, coisa que ela nunca fazia, e fechou a porta atrás de si. "A gente precisa parar com isso", disse ela sem preâmbulos. "Ou a gente vai para frente, ou a gente volta a ser só patrão e funcionária. Mas esse meio termo está me matando e não está fazendo bem para Júlia também." Rafael olhou para ela, vendo a frustração e a dor nos olhos castanhos. "O que você quer que eu diga?" perguntou ele, sentindo-se encurralado. "Quero que você seja honesto", respondeu Carolina. "Quero que você me diga se aquele beijo significou alguma coisa ou se foi só um momento de fraqueza. Quero que você me diga se quando disse que me queria, realmente quis dizer isso ou se estava só se enganando." "Significou", disse Rafael, as palavras saindo ásperas. "Significou tudo. E é exatamente por isso que estou com medo. Porque eu não posso perder de novo, Carolina. Eu não sobreviveria. Você não vai me perder", disse ela se aproximando. "Eu estou aqui. Estou bem aqui na sua frente, querendo ficar. Mas você precisa me deixar entrar de verdade. Precisa parar de me empurrar para longe toda vez que as coisas ficam reais demais." "Eu não sei se consigo", admitiu Rafael, a voz quebrando. "Não sei se sou forte o suficiente para isso."
Carolina ficou em silêncio por um momento, processando. Então disse algo que Rafael não esperava. Você já é forte, Rafael. Você criou uma menina sozinho por 4 anos. Você construiu uma carreira de sucesso enquanto lidava com um luto imenso. Você sobreviveu ao pior que a vida pode jogar em alguém. Isso é força. Mas sabe o que exige ainda mais força? Permitir-se ser feliz de novo. Permitir-se ser vulnerável. Isso assusta muito mais do que a dor. Porque quando você está na dor, pelo menos sabe o que esperar. Mas a felicidade é imprevisível, é assustadora, porque sempre existe o risco de perdê-la. Mas viver com medo de ser feliz não é viver, Rafael. É só existir. As palavras dela o atingiram com a força de um soco. Ela tinha razão. Ele sabia que tinha. Ele tinha passado anos apenas existindo, sobrevivendo dia após dia, mas nunca realmente vivendo. E agora que a possibilidade de viver de verdade estava ali, na frente dele, na forma dessa mulher extraordinária que tinha entrado na vida dele, tão silenciosamente, mas mudado tanto, ele estava apavorado demais para agarrá-la. Me dá tempo, pediu ele. Por favor, só me dá um pouco mais de tempo para processar tudo isso. Carolina assentiu lentamente, mas ele viu a dúvida nos olhos dela. Tudo bem, mas você precisa decidir logo, Rafael, porque eu não posso ficar aqui, vendo você todo dia, querendo estar com você, mas sendo mantida à distância. Não é justo comigo, e definitivamente não é justo com a Júlia, que está percebendo a tensão entre a gente mesmo sem entender o que está acontecendo. Ela saiu do escritório, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos torturados. Ele sabia que ela estava certa. Sabia que precisava decidir, que não podia ficar nesse limbo emocional para sempre. Mas como escolher entre o medo e a esperança, quando o medo era tão familiar, tão conhecido, tão seguro na sua previsibilidade? A decisão acabou sendo tomada por ele de uma forma que não esperava. Uma semana depois, Rafael teve que viajar para uma conferência em Brasília. Seriam 3 dias fora, e ele pediu para Carolina ficar com Júlia durante esse período. Ela aceitou, como sempre fazia, profissional e cuidadosa. Mas havia uma distância nova entre eles, uma frieza educada que doía mais do que qualquer briga aberta. Durante a viagem, Rafael se pegou pensando em Carolina constantemente. Cada palestra a que assistia o fazia pensar em algo que queria contar para ela depois. Cada refeição o lembrava dos jantares que compartilhavam. Cada noite sozinho no hotel o fazia sentir a ausência dela de uma forma física, dolorosa. Ele ligava para casa todo dia para falar com Júlia, e a menina sempre pedia para falar com Carol também, como se as duas fossem um pacote inseparável. E talvez fossem, percebeu Rafael. Talvez Carolina já tivesse se tornado tão parte essencial da vida deles que separá-la seria como arrancar um pedaço de si mesmos. No segundo dia, ele estava no lobby do hotel quando viu um casal. Eles eram jovens, talvez na casa dos 30, e a mulher estava grávida, a barriga grande, sugerindo que o bebê nasceria em breve. O homem tinha a mão na barriga dela, sentindo o bebê chutar, provavelmente, e ambos riam com aquela alegria pura dos futuros pais. Rafael sentiu algo se romper dentro dele ao ver aquela cena. Foi como se todas as memórias que tinha mantido trancadas viessem à tona de uma vez. Ele e Mariana assim, tocando a barriga dela, sentindo Júlia se mexer, fazendo planos para o futuro. A empolgação, a esperança, o amor transbordante. Então, o hospital, o parto complicado, os médicos correndo, as máquinas apitando, o silêncio terrível depois. A vida e a perda acontecendo simultaneamente. Júlia nascendo no mesmo momento em que Mariana partia. Rafael saiu do hotel e caminhou sem rumo pelas ruas de Brasília. Lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ele tentasse escondê-las. Chorou pela primeira vez em anos, realmente chorou. Não aquele choro contido e silencioso que às vezes escapava de madrugada, mas um choro profundo e liberador, que vinha de um lugar que ele tinha mantido trancado por tempo demais. Chorou por Mariana, pela vida que tinham planejado e nunca tiveram. Chorou por Júlia,
por tudo que ela perdeu antes mesmo de ganhar consciência, e chorou por si mesmo, pelos anos que passou apenas sobrevivendo, se punindo por estar vivo, se negando qualquer chance de felicidade porque achava que não merecia. Mas enquanto chorava, algo começou a ficar claro. Mariana tinha ido, e nenhuma quantidade de culpa ou luto a traria de volta. Mas a vida continuava. Júlia estava crescendo, e havia uma mulher extraordinária que, contra todas as probabilidades, tinha entrado na vida deles e mostrado que era possível recomeçar sem esquecer, que era possível honrar o passado enquanto construía um futuro. Carolina não estava tentando substituir Mariana, nunca tentou. Ela estava apenas sendo ela mesma, autêntica e verdadeira, oferecendo amor de uma forma diferente, mas não menos valiosa. Rafael voltou para o hotel e ligou para casa. Carolina atendeu, sua voz cuidadosa e formal. "Como está a viagem?" perguntou ela. "Terrível", respondeu Rafael honestamente. "Porque eu estou aqui e você está aí. Porque eu estou desperdiçando tempo tentando proteger um coração que já é seu, querendo ou não. Porque eu finalmente entendi que tentar não sentir não me protege de nada, só me priva de viver." Houve silêncio do outro lado da linha. Depois Carolina disse baixinho: "O que você está dizendo, Rafael?" "Estou dizendo que eu te amo", respondeu ele, e as palavras saíram mais fáceis do que imaginou. "Estou dizendo que tenho medo, sim, mas que o medo de viver sem você é muito maior que o medo de me abrir para isso. Estou dizendo que quando eu voltar, quero conversar de verdade sobre nós, sobre como fazer isso funcionar, sobre como construir algo real." Ele ouviu Carolina respirar fundo, ouviu o que pareciam ser lágrimas sendo contidas. "Eu também te amo", disse ela finalmente. "Amo você e amo a Júlia. E vou estar aqui quando você voltar, pronta para conversar, pronta para tentar." Eles falaram mais um pouco. Palavras suaves e esperançosas, fazendo planos vagos para quando ele voltasse. Quando desligaram, Rafael se sentiu mais leve do que se sentira em anos. Havia dito em voz alta o que seu coração já sabia há meses. Havia escolhido a esperança sobre o medo. Havia dado o salto. Mas quando voltou para São Paulo 2 dias depois, animado e nervoso, com um presente que comprara para Carolina numa lojinha de Brasília, encontrou a casa silenciosa demais. Júlia estava lá, brincando na sala, sob os olhares da avó materna, Dona Marta. Rafael estranhou imediatamente. Por que a avó estava ali? "Carolina teve que sair", explicou Dona Marta, evitando olhar diretamente para ele. "Ela me ligou dizendo que tinha um compromisso urgente e pediu para eu vir ficar com a Júlia até você chegar." Rafael sentiu algo gelado percorrer sua espinha. "Que tipo de compromisso?" perguntou, tentando manter a voz calma. Dona Marta hesitou antes de responder. Ela não disse especificamente, mas mencionou que precisava resolver algumas coisas pessoais. "Deixou uma carta para você, uma carta." Rafael pegou o envelope que Dona Marta lhe estendeu, as mãos tremendo levemente. Agradeceu à avó, esperou ela ir embora depois de despedir-se de Júlia e só então abriu o envelope. A letra de Carolina era caprichada, cada palavra formada com cuidado. Ele leu uma vez, 2, 3, tentando entender. "Rafael, a carta começava. Eu pensei muito nos últimos dias. Sobre nós, sobre o que você disse ao telefone, sobre tudo o que aconteceu desde que entrei na sua vida. E percebi que, por mais que eu te ame, por mais que ame a Júlia, não posso ficar num lugar onde ainda sou uma dúvida. Você disse palavras lindas ao telefone, e eu acredito que foram sinceras naquele momento. Mas quando desliguei, fiquei pensando em tudo o que aconteceu antes. Em como você recuou cada vez que ficamos próximos demais. Em como o medo sempre ganha no final. Entendi que palavras não bastam. Eu preciso de certeza, de compromisso real, não de promessas feitas num momento de emoção durante uma viagem. Não quero ser a pessoa que você escolhe porque tem medo de ficar sozinho. Quero ser a pessoa que você escolhe porque não consegue imaginar sua vida sem ela, medo ou não. Então vou dar um passo atrás.
Vou sair dessa situação para que você possa ter clareza de verdade, sem minha presença confundindo tudo. Se depois de um tempo você ainda tiver certeza, se ainda quiser isso de verdade, me procure. Mas eu não posso ficar esperando, enquanto você decide se o amor que sente vale a pena o risco. Cuide da Júlia, cuide de você. E me perdoe por não ser forte o suficiente para continuar nessa incerteza. Com todo o meu amor, Carolina. Rafael leu a carta mais uma vez, sentindo o pânico crescer no peito. Ela tinha ido embora, não apenas saído do trabalho, mas removido-se completamente da vida deles. E ele não podia culpá-la. Ela tinha razão em tudo que disse. Ele tinha avançado e recuado tantas vezes que ela não tinha mais como confiar que ele realmente sabia o que queria. E agora, quando finalmente tinha certeza, quando estava pronto para se comprometer de verdade, era tarde demais. Júlia veio até ele, puxando a manga da camisa. "Cadê a Carol, papai?" perguntou, os olhos grandes cheios de expectativa. Ela disse que ia voltar logo. "Eu desenhei uma coisa para mostrar para ela." Rafael se abaixou e abraçou a filha, tentando encontrar as palavras certas. Carol teve que resolver umas coisas, meu amor. Ela não vai poder vir trabalhar aqui por um tempo. Mas ela volta, né?" Insistiu Júlia, começando a ficar angustiada. "Ela prometeu que a gente ia fazer biscoitos amanhã." "Ela prometeu, papai." "Eu não sei, amor," respondeu Rafael honestamente, sentindo o coração se despedaçar ao ver as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto da filha. "Eu espero que sim, mas não sei." Júlia começou a chorar de verdade, aquele choro inconsolável de criança que perdeu algo importante e não entende por quê. Rafael a pegou no colo e a levou para o quarto, sentando-se na cama e embalando-a enquanto ela soluçava. Ela repetia o nome de Carolina entre soluços, perguntando por que ela tinha ido embora, se tinha sido porque Júlia tinha sido má, se tinha feito algo errado. "Você não fez nada errado," garantiu Rafael, sua própria voz embargada. "Nada disso é culpa sua, meu amor." "Foi culpa minha. Eu que estraguei tudo." Ficaram assim por horas, até Júlia finalmente adormecer exausta de tanto chorar. Rafael a deitou na cama, cobriu-a com cuidado e ficou ali observando a filha dormir. Ela parecia tão pequena, tão frágil. E ele tinha permitido que ela se apegasse a Carolina, tinha deixado que a mulher se tornasse uma parte essencial da vida da menina. E agora ambos estavam pagando o preço da sua indecisão, do seu medo covarde. Ele passou a noite em claro, sentado na sala escura, a carta de Carolina nas mãos. Leu e releu inúmeras vezes, cada palavra perfurando mais fundo. Ela tinha sido tão cuidadosa ao escrever, tão respeitosa mesmo na dor. Não o culpava diretamente, não era cruel, apenas honesta. E essa honestidade doía mais do que qualquer acusação poderia doer. Na manhã seguinte, Júlia acordou pedindo por Carolina antes mesmo de abrir os olhos completamente. Quando lembrou que a cuidadora não estava lá, começou a chorar de novo. Rafael tentou distraí-la com desenhos animados, com promessas de sorvete, com qualquer coisa. Mas nada funcionava. A menina queria Carolina, ponto final. Rafael ligou para o escritório e disse que não iria trabalhar. Precisava ficar com Júlia, mas mais que isso, precisava pensar, precisava descobrir como consertar o que tinha quebrado. Passou o dia em casa com a filha, tentando ser presente, mas sua mente estava sempre em Carolina. Onde ela estaria? O que estaria fazendo? Estaria arrependida de ter ido embora? Ou estaria aliviada por finalmente ter saído daquela situação impossível? À tarde, enquanto Júlia cochilava no sofá, depois de finalmente ter se cansado de chorar, Rafael foi até o escritório e abriu o laptop. Procurou Carolina nas redes sociais, algo que nunca tinha feito antes. Encontrou o perfil dela, simples e sem muitas atualizações. As últimas fotos eram dela com Júlia, ambas sorrindo, fazendo caretas engraçadas cobertas de farinha depois de fazer um bolo. Havia amor genuíno naquelas imagens, não apenas no sorriso de Carolina, mas na forma como ela olhava para a menina. Como se Júlia fosse dela também. Rafael percebeu então a extensão do que tinha perdido.
Carolina não era apenas uma cuidadora que ele tinha desenvolvido sentimentos. Ela era alguém que amava Júlia genuinamente, que se importava com ambos de uma forma que ia além do dever ou da obrigação. Ela tinha se tornado família, e ele tinha deixado ela escapar porque estava preso demais ao passado para se permitir um futuro. Nos dias que se seguiram, a casa voltou ao vazio antigo, mas agora era pior. Porque Rafael sabia como era ter aquele espaço cheio de vida, de risadas, de amor. Sabia o que estava faltando, e essa consciência tornava a ausência insuportável. Júlia chorava toda noite pedindo por Carolina. Rafael tentou contratar outra cuidadora, mas a menina recusava, dizendo que só queria Carol. Ninguém mais. Uma semana depois, Rafael estava no escritório tentando se concentrar em um contrato quando sua secretária, Letícia, bateu na porta. Ela era quem tinha indicado Carolina para ele meses atrás e tinha um ar preocupado no rosto. "Posso falar com você um minuto?" perguntou ela. Rafael acenou que sim, grato pela distração. Letícia entrou e fechou a porta, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. "Desculpe me meter", começou ela, "mas eu conversei com a Carolina ontem. Ela me contou que saiu do emprego. Não entrou em detalhes, mas ficou claro que tem algo mais acontecendo. E você, desculpe dizer, está um caco. Então você direta. Você é apaixonado por ela?" Rafael ficou surpreso